Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, pessoal. Eu fiz um anúncio, né, aqui dessa live e vocês sabem mais ou menos do tema que nós estamos proposto a falar com vocês hoje, né? Eu moro em São Paulo, na capital. Eu moro meio próximo do centro da cidade e foi emitido, eu acho que foi o Colégio dos Bispos de São Paulo, verificaram por uma pesquisa que somente 5% dos católicos, tá, estão frequentando as missas dominicais. Eu juro que quando eu escutei isso eu pensei que era mentira. Eu falei, deve ser algum dado errado, mas logo após um amigo meu mandou, né, no Telegram para nós, e eu fiquei, mas assim, muito chateado com essa situação. Muito chateado porque isso não é para acontecer, não era para acontecer. Deixa eu até mostrar uma frase aqui para vocês, que eu fico imaginando como que o nosso Senhor fica, né, diante disso. Porque olha aqui a palavra de São Pedro Julião Eymar. Olha o que ele vai dizer para nós. Aqui está, ó caro Jesus, a minha vida. Estou pronto a comer até pedras e a morrer abandonado. Então, imagina só, comer pedras e morrer abandonado, contanto que consiga erguer para vós um trono, dar-vos uma família de amigos e um povo de adoradores. O santo que estava disposto a comer pedra para ver Jesus sendo amado na Eucaristia. Isso, infelizmente, nós temos visto uma apostasia eucarística e eu quero denunciar coisas seríssimas aqui. Ao mesmo tempo, propor uma ação para ver se a gente consegue ajudar a nossa igreja, né? Eu sei que o Padre Pio dizia, não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. Mas eu estou falando assim, ajudar no sentido de que santificar-nos para melhorar essa questão da vida eucarística. E a gente vai fazendo aqui para vocês a live e a partir disso a gente vai entendendo como que é isso daí. Bom, eu quero começar aqui nessa live contando para vocês um testemunho particular, tá, que eu vivi em minha vida. Eu estava morando um tempo na diocese, ali eu não sei se fala diocese de Jundiaí, mas eu morei em Várzea Paulista, que é muito perto, durante os meses da minha vida. E aí chegou, né, um dia que a gente estava conversando assim entre amigos e eu propus um passeio para um amigo meu, acho que vocês conhecem ele, é o missionário Irmão Trovão, um homem de Deus muito abençoado, tem a comunidade Combatentes na Fé. Eu falei assim para ele, irmão, vamos na igreja adorar Jesus no Santíssimo Sacramento? Eu penso que é muito importante quando nós amamos de fato um amigo nosso, no Cristo, e fazer um tipo de convite desse, né? Eu acho que seria muito bacana um dia você mandar uma mensagem, uma ligação, ou numa conversa, fazer um convite desses para o seu amigo. E aí, o convite que eu fiz para ele é para nós irmos adorar a Jesus, né, eucarístico na capela. E quando nós estávamos indo para lá, né, para nossa adoração, chegamos na igreja e a capela estava como sempre vazia, né? Então, a Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: se todos os homens soubessem o que é a Santa Missa, e a gente pode colocar também o que é Jesus na Eucaristia, haveria de ter guardas nas portas das igrejas para conter as multidões que ali iriam procurar a Jesus, né? Então quer dizer, quantas pessoas, eu não estou falando contra isso, mas na verdade eu estou usando uma passagem do livro da Imitação de Cristo, que é considerado, vamos dizer assim, o segundo evangelho, que ele vai dizer assim, quantas pessoas que fazem peregrinação pelo mundo inteiro, que vão aqui, que vão acolá, né, que leem bastante, mas faz a peregrinação, sai do Brasil para ir para a Europa. É ótimo, ótimo, eu já fui para esses lugares, fui muito beneficiado, fui. Muitas pessoas recebem cura em Lourdes de Nossa Senhora, recebem nas peregrinações em Fátima, muita graça. Mas tantas pessoas que ficam indo para esses lugares, vão pelo mundo inteiro e Jesus está no Santíssimo Sacramento na igreja. E infelizmente, né, as pessoas não fazem uma visita com amor, não sabem fazer uma boa genuflexão, não guardam um coração silencioso e cheio de amor para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Gostam de fazer tantas outras coisas, né? A pessoa vai, ela busca a sua cura e a sua libertação no cerco de Jericó, mas o Senhor sempre fica sozinho na capela. Não é à toa, né, que Jesus diz para Santo Afonso: olha bem, Afonso, eu estou com a mão cheia de graça aqui
e as pessoas não vêm buscar, né? Por isso que nosso Senhor não, Dom Bosco dizia: quereis que o Senhor vos dê muitas graças, visitai-o muitas vezes. Né? E quem que não quer graças de Deus? Primeiramente, a graça de amá-lo, né? A graça de poder amá-lo, de evitar o pecado, de ter um coração segundo o do próprio Deus, de praticar virtudes. Bom, chegamos lá e a capela estava abandonada, infelizmente. Essa minha garganta, que misericórdia, irmãos. Comecemos a fazer adoração. Eu sempre gostei de fazer adoração silenciosa. Pessoal, já estamos com 145 pessoas na live. Compartilhe, convide os seus amigos para a gente poder colocar pessoas para nós fazermos uma guerra contra o inferno, né? Pedindo para Nossa Senhora nos dar uma alma eucarística para resolver coisas assim seríssimas que está acontecendo na nossa igreja. E aí, naquele momento, eu estava adorando e eu aprendi a fazer adoração silenciosa com São João Maria Vianney. Porque um dia perguntaram para ele: João, ele ficava horas e horas diante do Santíssimo Sacramento, o que você tanto fala diante de Jesus? Ele falou: eu olho para ele olha para mim e isso me basta. Eu falei: não, vindo de um santo, ainda da estirpe de São João Maria Vianney, eu sempre gostei de fazer adoração silenciosa. Tanto que nos encontros, quando eu vou pregar, eu tenho muita dificuldade de ficar conduzindo. Por quê? Porque eu fico silencioso, eu mais adoro na minha alma. Né? Eu desenvolvi essa espiritualidade de silêncio diante de Jesus na minha alma. Bom, estávamos lá adorando, olha que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Do sacrário vem um barulho como que se batendo numa porta. Eu não vou ter nada para fazer isso daqui agora, olha só. Assim, não, batendo numa porta não, batendo no ferro. Não era barulho de porta, não era barulho de plástico, era barulho de ferro. O meu amigo, o irmão Trovão, olhou para mim e citou a palavra de Apocalipse 3:20, dizendo: eis que estou à porta e bato. Mas o barulho, ele foi muito audível. A gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Continuamos e passou um breve tempo, veio de novo esse barulho. E aí, nós ficamos quietos, já não sabia do significado. Pessoal, eu vou responder algumas coisas de vocês depois, porque se eu não consigo olhar para vocês e fazer a live porque eu perco um pouco a concentração, mas depois eu vou estar me esforçando aqui para estar respondendo para vocês algumas coisas. Então veja bem, a gente ficou no silêncio e o sacrário dessa igreja era um sacrário bonito, chumbado na parede, e que quando você abria, o Santíssimo estava lá, guardado, né, pelo vidro, e o vidro começou a ficar todo embaçado, a ponto de nós não conseguirmos mais olhar para o Santíssimo Sacramento. E eu pensei: será, né, que a gente estava um pouco distante? Será que, olha o que passou pela minha cabeça, né? Tá saindo a fumaça da vela, entrando por trás. Não, passou pela minha cabeça e gerando vapor para a gente não conseguir ver mais. Aí eu fui me aproximando e quando eu cheguei mais perto, eu vi que a lâmpada que estava acesa, ela não era natural, ela era artificial, então essa possibilidade não dava. Eu cheguei mais perto de Jesus e quando me aproximei bem, eu passei o dedo, né, no vidro e percebi que essa questão de estar embaçado não era pelo lado de fora, mas era pelo lado de dentro. E aí foi quando veio a palavra do Cristo, ocorreu essa palavra: eu sou Jesus sacramentado. Estou respirando para mostrar que aqui estou nesse sacrário pelo seu coração ser adorado. Queridos, isso faz mais de 10 anos, mas eu dobrei o meu joelho. E foi uma experiência de graça, de amor, de manifestação da sua presença real, que até hoje o meu coração é lotado de gratidão, porque, meus queridos irmãos e irmãs, quem somos nós para receber essas graças do Senhor, né? Uma experiência tão bonita como essa, eu nunca mais tive nada parecido na minha vida, mas que graça, irmãos e irmãs, seja uma pessoa extremamente grata no seu coração porque você é católico, porque na sua igreja tem aquela palavra vivida, falada por nosso Senhor Jesus Cristo, São Mateus 26:26,
tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele está ali presente, é corpo, sangue, alma e divindade. Ele respira, é Jesus que está ali vivo. É um Deus que é 100% homem, 100% Deus, exceto o pecado. E ali fica todo cheio de amor para ser adorado, para ser amado, para derramar graças sobre nós, sobre a sua igreja. Queridos irmãos, que estupendo que é o Santíssimo Sacramento. Não foi à toa que nosso Senhor disse a beata Maria Alexandrina da Costa: a Eucaristia é o maior milagre da minha sabedoria, é o maior milagre do meu amor. O que Jesus poderia fazer mais do que a Eucaristia, a não ser dar-se a si todo, na sua totalidade, na sua entrega, no seu amor? E aí eu vou e vejo um anúncio que 5% dos católicos paulistanos estão indo na Santa Missa. Cadê os outros 95%? Por que eles não estão sendo mais atraídos por Jesus? Por que não há essa necessidade de comungar? Por que eles não estão vivendo como os santos viveram? Por que ele não está vivendo como Padre Pio viveu, como Santa Teresa d'Ávila viveu, como São Pedro Julião Eymar viveu? O que está acontecendo no nosso coração? Né? Aí eu fico pensando a dor do coração dos santos de ver que Jesus na Eucaristia não está sendo amado, a ponto de um dia Santa Verônica Giuliani começar a gritar dentro do convento dela: o amor não é amado, o amor não é amado, amemos o amor. Porque um santo, ele tem uma alma tão cheia de gratidão pelo mistério do Santíssimo Sacramento, e quando ele vê a indiferença das pessoas, aquele coração gélido, sem amor, mas aquilo penetra como uma espada no coração do santo, porque se tem uma coisa que machuca o coração de Deus, é a ingratidão. É vendo os seus benefícios que ele concede com tanto amor pela sua santa igreja sendo rejeitado pelos homens. E olha, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual estado que você é, mas nós precisamos fazer algo de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe uma das coisas que eu acho, na minha opinião, tá, que tem sido extremamente deficiente? São as nossas catequeses, né? Veja bem, primeiro a catequese familiar, porque antes do filho estar na catequese com os catequistas na igreja, desde pequeno, ele vai na Santa Missa com os pais. Primeiramente vive um pouco do problema da agitação das crianças, delas não conseguirem se comportar tão bem assim, né, na Santa Missa, mas a partir do momento que vai formando o uso da razão, você sabe muito bem que é muito mais fácil educar pelo exemplo do que com palavras. Porque, na verdade, o exemplo é o maior educador. Por isso que Santo Agostinho usava aquela frase belíssima: não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Primeiramente, os filhos têm que ver a maneira com que o pai se comporta na missa, a maneira com que a mãe se comporta na missa, as vestimentas tanto do papai como da mamãe, a ação de graças, o recolhimento, tá? E aí o que vai acontecer? A Bíblia Sagrada, Nosso Senhor vai dizer no Evangelho de São João: do vosso interior fluirá um rio de água viva. Aí os filhos vão estar olhando para o exemplo dos pais e percebendo que ali naquele momento é diferente de todo outro momento. O meu pai se comporta diferente quando ele está na Santa Missa do que quando nós estamos num lazer ou no almoço em família, que a gente fala, a gente pode até conversar, dar uma gargalhada, contar alguma anedota, alguma história bacana. Quando nós estamos aqui em reunião dentro de casa, partilhando, conversando, brincando em família, se entretendo com amor. Nossa, mas quando olho meu pai e minha mãe na missa, há um recolhimento. Há uma postura diferenciada. Papai e mamãe sempre está bem arrumado na Santa Missa. Gente, Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que quando ela ia na Santa Missa, escuta isso aqui agora, que isso daqui é importante, ela prestava mais atenção no pai dela do que no sacerdote pregando. Você imagina a postura de São Luís Martin na Santa Missa? O recolhimento daquele homem, a seriedade. Não sei, talvez quando ele fechasse os seus olhos, a interioridade, porque ele sabia aonde ele estava, né? São João Paulo II dizia que não há nenhuma diferença entre o sacrifício de Nosso Senhor no Calvário e a Santa Missa. A diferença é que um é um sacrifício cruento com derramamento de sangue, e o outro é invisível, sem derramamento de sangue, e nós somos transportados. Quando foram perguntar para o Padre Pio, como nós devemos participar da Santa Missa? Ele responde o quê? Como a Virgem Maria e as mulheres piedosas, e São João
participaram no Calvário. Veja bem, como você acha que Nossa Senhora estava no Calvário? Né? Assistindo o filme da Paixão de Cristo, ele pode te impulsionar mais para uma realidade dessa. Claro que a graça de uma participação frutuosa na missa, ela se dá pela vida interior, pela oração. Porque aí você vai ser iluminado para o mistério que você está e vai penetrar cada vez mais nesse mistério. Graças são jorradas quando a pessoa é uma alma de oração. Eu vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, quando a gente vê o filme da Paixão de Cristo, como que eu vou ficar ali? Eu vou ficar brincando, disperso, pulando, fazendo bagunça na Santa... Não! Né? É um recolhimento. Então você imagina quando Santa Teresinha olhava para o pai dela. Né? A primeira catequese dentro de casa é a dos pais. Você imagina como Santa Teresinha do Menino Jesus olhava para a mãe dela vestida? Você acha que a mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus ia com uma roupa indecente, indecorosa, sensualizante? Né? Eu sei que às vezes falar isso daqui é terrível porque a gente vai afrontar uma conduta tão impura de modernismo que foi se infiltrando dentro da Igreja Católica. E eu sei que por causa de falas como essa que eu vou dizer agora, eu arrumo encrenca, eu arrumo ódio, né? São as pessoas que querem cortar a nossa cabeça. Porque o meu ministério de pregação é assim, é os que amam e os que odeiam, né? A última live que eu fiz que está bombando aí do Cardeal Sará, muita gente gostou, foi muito positivo, mas eu um monte de gente com mimimi, calma, você não pode ser tão radical, falar desse jeito, ó, que se exploda o mimimi das pessoas, né? Eu não tenho interesse nenhuma em ficar fazendo conchavo com homens, eu tenho interesse em agradar a Deus, e você que está aqui vendo essa live, você que me segue, você está aqui justamente por quê? Porque você gosta do tipo de palavra que eu trago, é simplesmente a palavra da igreja e nada mais. Né? O Padre Pio dizia o que quando ele foi confessar uma mulher? Ela estava com os braços para fora. Né? O Padre Pio falou: eu tenho dó do seu braço no purgatório, se é que você vai para lá. Por quê? Porque a mulher estava com o braço para fora na hora da missa. Tá? Hoje em dia é comum. Braço para fora, regatas com colo aparecendo, mini saia. Eu fui uma vez numa Santa Missa, no estado de Minas Gerais, numa cidade lá, que eu olhava aquilo e falava o quê? Virou o quê a igreja? Né? Desculpa, mas eu vou falar, isso daí foi muito tempo atrás. Eu fui fazer uma pregação em Fortaleza, e aí teve uma moça que veio e sentou no primeiro banco. Ela cruzou a perna, misericórdia da indecência daquela mulher. E eu falei, ó moça, se eu fosse o sacerdote, eu não daria para você na Santa Missa o corpo de Cristo, mas uma roupa digna para você vestir, porque na missa nós não vemos para ficar desfilando o nosso corpo, mas para adorar e comungar o corpo do Senhor. Mas parece que a igreja foi abaixo. As pessoas aplaudiam tanto e veio mulheres me agradecendo, obrigado porque você falou, porque quando essa menina chega, é aonde você vê a movimentação de algumas esposas com medo. Por quê? Porque ela tem um espírito tão maligno de sensualidade que isso pode tirar o quê? A castidade no olhar dos homens, privá-los da comunhão, levá-los ao pecado de impureza. E aí tem um monte de moças que vão mal vestidas, mas de uma maneira que parece que tem a pombagira do lado. Sabe? Você sabe aquele demônio maligno? Parece que vai indo. E aí a gente vê o quê? Ninguém vai falando nada. Entendeu? É mau exemplo. Né? Um dia, um amigo meu contou que um muçulmano disse para uma amiga minha, falou assim, vocês não creem na Eucaristia? Mas claro que creem, não. Se vocês acreditassem, vocês iriam se ajoelhar de verdade, iriam rastejando, se ajoelhando até o altar. Agora, ele disse, vai lá, numa reunião nossa de muçulmanos, vai lá ver se tem essa conversação, esse falatório. Vocês não sabem nem respeitar aquilo que vocês creem, vocês ficam conversando o tempo inteiro. Entra lá numa reunião nossa muçulmana, é um silêncio, adoração, né? Interioridade. Vai ver se as nossas mulheres se vestem como as moças que vão na missa, principalmente algumas adolescentes que fazem o favor de pegar a pior roupa no guarda-roupa do inferno para irem sedutoras. Parece uma árvore de Natal, meia hora se preparando para a Santa Missa, meia hora fica lá diante do espelho e faz a fotinho no Instagram, indo para a missa de biquinho, tal, toda sensualizada, comunga, não faz ação de graça. Por quê? Porque se prepara para ficar bonita para ir para a Santa Missa, mas não prepara o coração em oração para receber nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Né? Você acha que Santa Teresinha tinha que tipo de catequese? Com o pai e com a mãe dela. Agora depois você vai para a catequese da igreja. E aí isso eu falo em cima do que disse São Pio X. O que é mais importante, a Eucaristia ou a catequese? Aí ele foi falar a catequese, porque sem uma boa catequese não se compreende bem a vida eucarística.
E aí a pessoa vai estar ensinando o que é o mistério da Eucaristia para os seus catequizandos. Bom, no meu testemunho eu conto. Quando nós fomos para a Aparecida do Norte, a minha catequista, o pessoal tudo lá com camiseta de Che Guevara, de Karl Marx, assim, teologia da libertação, assim, no tutano. Aconteceu que quando a catequista entrou no ônibus, o pessoal estava já embriagado, porque aquele isopor cheio de gelo, com uísque, um monte de bebidaiada, o povo já estava bêbado. Aí a minha catequista vai, começa a pular no meu colo e diz, faz um filho em mim. Como que você acha que eu iria olhar para minha catequista depois de uma atitude como aquela? Ela perdeu toda a autoridade, naquele momento sobre a minha vida, porque mais se um dia ela falasse bonito, eu ia falar, o discurso está bom, mas não a vivência. Né? Isso é um problema. Agora, um amigo meu, que fez a catequese comigo, que comungou junto comigo, sabe o que ele fez? Ele cuspiu Jesus sacramentado no chão, ele escarrou Jesus no chão, porque ele disse que o gosto não estava agradando o seu paladar. Você acha que aquele menino teve noção do que ele estava fazendo? Que ele estava recebendo Jesus? Quantas crianças que fazem a primeira comunhão, e a segunda, e a terceira, e a quarta, entendeu? Vai na igreja por causa da primeira comunhão e depois vai embora. Agora imagina se o catequista de fato tivesse uma alma eucarística. Se fosse um catequista que fosse falar sobre a Eucaristia, mas ele fosse no sacrário. Se os seus alunos vissem esse catequista comungando com fervor e fazendo uma boa ação de graças, uma vida extremamente reta, santificada, um modelo de virtude, né? Uma postura de autoridade que passa para os alunos o quê? Confiança, respeito, autoridade, amor, compreensão. Muitas vezes isso não está acontecendo, né? E aí eu vou falar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, o exemplo na vida cristã. Oh, Jesus amado, bendito seja Deus pelo nosso pai seráfico São Francisco de Assis, que quando um dia convidou os seus irmãos religiosos para ir fazer uma pregação na praça, e lá foram. E São Francisco começa a rodar na praça. E ele está indo embora. E os irmãos questionam, Francisco, nós não iríamos pregar na praça? Ele falou, já pregamos, mas de que maneira? Com a nossa vida. Né? Agora veja bem, um dos exemplos, até eu mandei à tarde no grupo, a gente tem o grupo Família da Imaculada, né? A gente tem esse grupo tanto no Telegram, como no WhatsApp. Algumas pessoas já falaram, né, Anderson, põe aqui para nós os grupos. Pessoal, vocês me desculpem, eu vou pôr, mas é porque a gente, infelizmente, é sozinho. Tem a Maria Clara e o Gabriel, a gente às vezes fica com dificuldade de articulação, tá? Mas assim, eu creio que a gente vai conseguir, né, fazer algo de melhor para vocês. Mas é que eu e minha esposa sozinha, muita dificuldade. Mas eu quero falar para vocês um dos maiores exemplos, e sem dúvida, queridos, esse livro aqui que está em minhas mãos, A Alma Eucarística, aqui, é uma das obras mais perfeitas já escritas sobre o Santíssimo Sacramento, sem dúvida alguma. Ele tem o quê? 460 páginas. Aqui, eu, assim, na minha vida de católico, eu nunca vi algo tão contundente como essa obra. Pessoal, já temos 334 pessoas na live, bendito seja Deus por isso. Por favor, pessoal, vamos compartilhar, tá bom? E dar like, convidando as pessoas para estar junto conosco aqui. Olha o apostolado do exemplo, o que acontece aqui. Presta bem atenção nisso. Ó. Conta-se na vida do cardeal Mermilot que, sendo bispo de Genebra, olha aqui o que vai dizer o autor, covil de hereges. Então não era um lugar que tinha alguns, mas era o covil de hereges. Esse cardeal pregou uma quaresma inteira somente sobre a Eucaristia, demonstrando a real presença de Jesus. Então, ele se dedicou a quaresma inteira, esse cardeal, pregando sobre a Eucaristia. Escutou dia por dia uma senhora calvinista. Ela não era católica, mas ela estava escutando a pregação deste cardeal. Por fim, estava convencida, não porém convertida. Então, vamos ver a diferença e seguindo a história a gente vai ver esse negócio aqui. Para converter-se, dizia ela, falta-me um último argumento, a saber, quisera convencer-me de que Dom Mermilod acredita de fato no que prega, que sua fé corresponde à sua doutrina. Então, quer dizer, a mulher, ela desafiava. Não é aquela pessoa que é fácil, não. Olha a exigência dela aqui.
Não bastava só a fala do cardeal, ela queria ver a vida dele. E como conseguiu esse argumento? Foi fácil obtê-lo. Sabia-se em Genebra que o bispo, à noite, depois de ter dado um passeiozinho, entrava na catedral. Me perdoem. Visitava o Santíssimo Sacramento. Deitava com suas próprias mãos azeite na lamparina, retirando-se a seguir ao vizinho palácio episcopal. Um belo dia, ao escurecer, esconde-se a senhora num confessionário de onde poderia avistar muito bem o altar do Santíssimo. A mulher foi e se escondeu. Veja bem, e aguarda palpitante, trépida, a vinda do prelado. Chega este finalmente, composto, grave, bem educado, entra na igreja e adianta-se em silêncio para o altar. O que os olhos dessa protestante calvinista viu aqui, hein? Uma vez aí, despede o secretário que o acompanha e fica só, absolutamente só, o piedoso pastor. Cai então de joelhos diante do tabernáculo, com a fronte por terra, e em tão humilde posição adora profundamente o Deus de bondade e de amor. Para a dita senhora apreciar cena tão edificante e comover-se-lhe a toda a sua alma, foi uma só e mesma coisa. Olha o que ela dizia. Ele crê, exclamou no seu íntimo. Ou Sua Excelência é um doido a adorar profundamente uma hóstia qualquer, ou deveras, para ele, Jesus se encontra naquela hóstia. Dom Mermilode. Porém, não pode ser um doido. Jesus Cristo, pois, está realmente na Eucaristia. A doutrina do bispo é a verdade, e a verdade é a sua fé. E se ele crê, eu também creio. Olha o impacto do exemplo, olha o mérito que esse bispo conseguiu diante de Deus. A mulher ouviu a pregação para os ouvidos, fez um bem para ela, convenceu ela, mas a pregação para os olhos a converteu. Uma coisa foi o que ela escutou e outra coisa foi o que ela viu. Assim dizendo, sai do confessionário, enquanto o santo bispo deita azeite na lâmpada do Santíssimo Sacramento. Ouvindo um ruído e em vendo como um fantasma de mulher, o pobre prelado sobressalta-se e exclamações de medo e de admiração se lhe escapam, mudando-se logo em expressões de alegria quando vê atirar aos seus pés a senhora a dizer-lhe: olha o que aquela protestante disse para ele. Excelentíssimo, a sua doutrina iluminou-me. Agora a sua fé me converte. Creio também eu que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Desde este momento, ó Padre, eu sou católica apostólica romana, e no mesmo instante, aos pés de Jesus, abjurou seus erros protestantes. Você viu aqui como que converte um protestante? Você viu aqui como que ele conseguiu trazer ela de uma falsa doutrina para a verdade da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento? O bispo, ele poderia ler todos os tratados, ele poderia ter estudado a doutrina desde o início da fé católica até os dias dele, ele poderia ter todos os argumentos, ter histórias, o que fosse. Nada foi tão poderoso para levar naquela mulher o testemunho, o exemplo. Um dia, o Padre Pio estava celebrando uma missa e os rapazes que estavam na guerra foram visitar o Padre Pio porque ele é extremamente famoso, a sua fama de santidade esparramava-se por todo lugar, e um protestante no meio da consagração começou a dizer também: eu creio, e abjurou a sua fé no erro e voltou para a Igreja Católica. Agora eu te pergunto, esses 5% de católicos que estão frequentando a missa aos domingos, como foi, o que eu disse para vocês, e os outros, quantos que não saíram da Igreja Católica e foram para a Igreja Protestante? Esse que estava lá comungando, que teve a sua catequese, que escutou as pregações, por que ele foi embora? O que faltou? Faltou nós assistirmos, participarmos da missa com fidelidade, com amor, com recolhimento, uma palavra de fogo, a vontade de estudar, o bom exemplo. Nós precisamos mostrar aos outros, pela nossa vida, o que é a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Um casal que veio da África foi um dia numa diocese do Brasil. E lá eles estavam para conhecer, a vida missionária no Brasil, e aconteceu que no sábado à noite, essa família que veio da África, ela se recolheu mais cedo.
no sábado. E não saíram do quarto, não jantaram. E aí no dia seguinte percebeu-se que o homem estava muito elegante vestido, a esposa também, os filhos, eles chegaram na igreja. Qual que foi a postura ao chegarem na igreja? Primeiro lugar que foram visitar foi o Santíssimo Sacramento. O primeiro lugar que nós temos que visitar é o Santíssimo Sacramento. Agora, eu não sei, eu preciso pesquisar direito isso daí. Como é bom quando você chega na igreja e vê Jesus no centro da igreja. Porque você imagina, tem capelas que são tão pequenas que se resolve a igreja inteira ir adorar Jesus naquela capela. Não comporta de espaço. Mas não é todo mundo que chega na igreja que vai adorar Jesus. Não é todo mundo que chega e que tem sede de lá estar perto dele. Fica conversando, fica mexendo no celular. Prova que esse católico ele não tem fé. Ah, mas ele comunga, ele se ajoelha. Me escuta aqui, meu irmão, minha irmã. Santo Agostinho vai dizer que a fé não está no corpo que se inclina, mas na alma que crê. Ajoelhar, meu Deus do céu, até os endemoniados ajoelham. Eu acho tão importante aquela frase de Santo Agostinho, que se uma pessoa fala assim, ó, você crê em Jesus? Ela diz, eu creio. Eu creio. Eu vou nos encontros e falo assim, você crê na presença real de Jesus, no Santíssimo Sacramento? Creio. Aí eu digo, se tu creres e não adora, torna-te semelhante aos demônios, que creem e não adoram. É Santo Agostinho que diz. Entendeu? E aí o que essa família fez? Ficou rezando em recolhimento. Participou da missa de uma maneira extremamente frutuosa. Na hora de comungar, o que fizeram? Ação de graças. 15 minutos, 20 minutos, adorando Jesus. E aí depois foram perguntar para eles. Por que vocês se recolheram no sábado, entraram para o quarto e não saíram mais? Porque nós estávamos nos preparando em oração para quem nós iríamos receber no domingo. Por excelência o dia do Senhor. Eles foram fazer o quê? Rezar, para se preparar bem. E aí eu te digo uma coisa, a atitude deles foi correta? Corretíssima. E agora eu quero te trazer a palavra de um santo chamado São Pedro Julião Eymard, que ele dizia, o que é mais importante, a oração ou a Eucaristia? E esse santo, que foi talvez um dos maiores santos eucarísticos, a mamãe, quando levava ele na igreja, ele se agarrava no sacrário e não queria sair mais. Quando ele fundou a congregação dos sacramentinos, eram 3. Eles que criaram a obra de adoração perpétua na igreja. São Pedro Julião Eymard amava tanto Jesus, os amigos dele amavam tanto Jesus, que cada um adorava Jesus 8 horas por dia para manter a obra de adoração perpétua. Foi ele que disse que a oração é mais importante do que a Eucaristia, porque não se entende a Eucaristia se não tiver uma vida de oração. Oração de quietude, de meditação, aquela oração que você pega um livro sobre a Eucaristia e você vai folheando o exemplo dos santos, a história da igreja, a verdade da fé, a entrega de Jesus, aquilo vai entrando no seu coração e você vai transformando aquilo em oração e o seu coração vai se inflamando de fogo. E aí se você se prepara bem, quando você chegar com certeza na Santa Missa, a sua postura vai ser outra e a sua comunhão vai ser outra. Aí eles falaram, não, nós vamos nos preparar para receber Jesus. E fez o quê? Uma crítica. Vocês, brasileiros, não sabem participar bem da Santa Missa, porque vocês não têm recolhimento, conversa, não reza direito. E mais uma exortação de uma pessoa que veio de outro país para vir mostrar para nós, né, a falta de bom exemplo que estamos tendo. Jesus disse o quê? A minha casa será casa de oração. Não é para ficar de conversa, é para ter recolhimento. Eu lembro que um dia eu estava fazendo uma missão em Araraquara, e aí depois do retiro nós fomos na Santa Missa. Chegamos na igreja, 2 carros cheios, e eu cheguei pro pessoal e falei assim, ó, o seguinte, dá tempo de rezar. Vamos fazer 1 terço doloroso antes da missa, porque era o terço que o Padre Pio indicava, 1 terço doloroso, tá? Para meditar, o mistério da paixão queremos, né, vivenciar. E aí, imagina, 2 bancos de todo mundo ajoelhado, rezando o terço. Aí todo mundo ficava olhando para nós. Porque o bom exemplo, aí eu percebi que um começou a ajoelhar, que outro começou a ajoelhar, que outro começou a ajoelhar. Aí depois veio uma senhora, nossa, da onde vocês são? Nós nunca vimos isso aqui na igreja. Você imagina escutar uma coisa dessa? Nós nunca vimos o que na igreja? As pessoas de joelho, ajoelhadas, se preparando para a Santa Missa. Mas como não viu? Deveria ser a coisa mais comum, a coisa mais normal, os católicos rezando dentro da igreja e se preparando para ir para a Santa Missa. Mas o que acontece? O inferno, a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus, os católicos estão desorientados e a grande culpa disso, você já sabe o que é, né? É uma vida de pecado. É uma vida de pecado, é uma vida de tibieza, porque não é possível que uma pessoa que vive na graça vai se comportar desse jeito, né?
Entendeu? Aí como que você acha que a gente precisa fazer para ajudar a nossa igreja? Fazer isso que o cardeal fez. É pelo bom exemplo. Agora veja bem, o cardeal, ele conseguiu converter uma protestante pelo seu bom exemplo. Agora, isso que eu vou falar aqui para vocês dá medo. Isso daqui está no livro do Movimento Sacerdotal Mariano, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Foi uma mensagem que Nossa Senhora deu para o Padre Gobi no dia 31 de dezembro de 1992. Pessoal, mais aquela ajuda que eu peço com muito carinho para vocês, porque eu considero vocês como uma família que compartilha o evangelho para podermos fazermos algo para glorificar Deus. Nós estamos com 389 pessoas assistindo, 257 likes. Muito obrigado. Eu agradeço demais a você, porque eu fico feliz de ver essa quantidade de pessoas, porque nós estamos falando do centro da nossa fé católica, é Jesus. Agora veja bem, nessa mensagem do fim dos tempos, Nossa Senhora vai dar 4 indicações de que nós estamos nos aproximando disso. E ela vai falar que o quarto sinal é o horrível sacrilégio. Presta atenção nisso. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Ela vai dizer, entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. Agora ela vai usar algumas palavras da Sagrada Escritura. Levantar-se-á, beber uma água aqui, queridos, com licença. Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e leva o nome de Deus. O homem iníquo virá com o poder de Satanás, com toda a força de falsos milagres e falsos prodígios, e usará de toda espécie de engano maligno para fazer o mal. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 4 ao 9. Vai vir mais uma palavra de Nossa Senhora. Vereis um dia, no lugar santo, aquele que comete o horrível sacrilégio do qual falou o profeta Daniel. Quem lê, procure compreender. Mateus 24, 15. Filhos prediletos, para compreenderdes em que consiste esse horrível sacrilégio, lede o que é predito pelo profeta Daniel. Então Nossa Senhora vai dar uma interpretação de mais uma palavra. Vai, Daniel. Essas palavras estão escondidas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá essas coisas, mas os sábios compreendê-las-ão. Se você vive na graça, você compreende as coisas de Deus. Se não, não compreende. É o que Nossa Senhora está dizendo aqui. Ora, desde o tempo em que for abolido o sacrifício cotidiano e se instalar a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência e chegar aos 1335 dias. Pessoal, a Nossa Senhora está citando o livro do profeta Daniel, do capítulo 12, do versículo 9 ao 12. Agora vai ser importante o quê? O ensinamento que Nossa Senhora vai nos dar dessas passagens bíblicas aqui. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, dir-se-á que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na sua última ceia. Veja bem, essa abominação da desolação, Nossa Senhora está dizendo, acolhendo a doutrina protestante. Por que se acolhe a doutrina protestante? Porque não estudou a doutrina católica, porque não leu o catecismo, porque em muitos lugares não estão dando doutrina católica, estão enfiando doutrina maçônica. É um monte de comunista que invadiu a igreja com essa famigerada teologia da libertação que despreza Jesus no Santíssimo Sacramento, ao ponto de um dia eu empregar num local que era uma congregação religiosa, e sabe o que aconteceu? O sacrário estava mofado e a Eucaristia estava embolorada. Eu vi isso numa pregação minha, eu acabei com tudo aquilo falando na pregação, porque como que pode um pregador católico ver um negócio daquele e vai ficar com a boca trancada, num silêncio lotado de omissão? Jesus Cristo é o centro de tudo, num sacrário embolorado? É protestantismo isso, porque não quer na presença de Jesus. Eu fui pregar no estado do Brasil, num evento, e aí quando eu fui na paróquia, a paróquia toda reformada, e aí chega lá,
o sacrário, todo velho, envelhecido e uma goteira. Pessoal, eu não estou brincando, eu vi isso, eu fui pregar lá nesse local, tá bom? O sacrário estava todo zoado, parecendo que enferrujado, uma goteira em cima. Entendeu? Eu fiquei sabendo que uma das pessoas da cidade que tinha um poder aquisitivo enorme doou uma soma imensa de dinheiro. Eu falei assim: o que vocês estão fazendo? Vocês reformaram a igreja inteira e o sacrário, que é o principal local, aonde está vivo Jesus ali. Vocês não dão um sacrário digno, novo, bonito, arrumado e ainda deixa Jesus debaixo de uma codeira. Eu falei: vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Aí as pessoas perguntam: por que o inferno está tomando conta da sociedade? Por que entrou dentro da igreja? Eu te dou uma resposta. Com o quê? Com uma frase de São Pedro Julião Emardi: o reino de Satanás se avança na medida em que a fé na Eucaristia diminui. Né? Na tentativa de alguns grupos de fazerem eventos ecumênicos, a gente vê a molecada que sai desses eventos dizendo o quê? Mais Deus, menos igreja. Aí eu vi uma comunidade postando, né? Somos filhos do mesmo pai, mas moramos em casa diferente. Como assim casa diferente? Significa que a igreja católica é igual à igreja protestante? Não, não, 1000 vezes não. Mateus capítulo 16, versículo 18: Pedro, tu és pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Jesus funda uma igreja, não dá autoridade para ninguém fundar outra, e somente na sua santa igreja ele se encontra corpo, sangue, alma e divindade para ser adorado. Aí o pessoal no evento tira uma foto com o pastor diante do Santíssimo de joelho, todo feliz. Olha, o pastor se dobrou de joelho diante de Jesus. Olha, eu prefiro muito mais o cardeal Mir Melode. Ele fez a mulher se dobrar, mas ela se converteu. O que adianta se ajoelhar, mas não voltar verdadeiramente para a igreja católica? Sabe por quê? Porque muitas pessoas dessa comunidade na missa ficam com o celular o tempo inteiro, e você acha que esse é um tipo de conduta que ajuda a converter alguém? Não, não ajuda não. Sabe o que é isso daí? Isso daí é acolhendo a doutrina protestante. Por quê? Porque se você for num lugar de doutrina protestante, o que vai estar sendo oferecido ali para as pessoas? Vai ser oferecido pão de padaria e suco de uva. Eu não preciso ter reverência diante de um pão da padaria, diante de um suco de uva. Por mais que eles fazem uma celebração, trazendo, como Nossa Senhora diz aqui, acolhendo a doutrina protestante, se dizer que a missa não é um sacrifício, mas a Santa Ceia, uma recordação, eu não preciso ter toda a reverência que eu tenho na igreja, toda a adoração. Por quê? Porque não se adora pão, porque não se adora suco de uva, mas na igreja católica não. Aí o pessoal vai acolhendo a doutrina protestante, o que você vai vendo por aí? Eu vi vídeos, missa funk no Rio de Janeiro, né? A missa moto, entrando os caras com Harley Davidson, com os cabelão, com piercing, tatuagem pelo corpo inteiro e colocando os capacetes tudo em frente do altar. Eu vi missa, vídeo, porque quando eu vou pregar eu tenho que ter certeza, porque se eu falar alguma coisa que não está em consonância, o pessoal vem aqui e fica falando, então eles querem coisa firme. Eu vi missa celebrada na beira da piscina, tá? A menina saindo da piscina de biquíni no comungar, missa coco, missa funk no Rio de Janeiro, lá com o pessoal do Rio Grande do Sul, colocando um cara vestido a caráter de gaúcho, uma menina com um chimarrão na mão, levantando a carne assada e o chimarrão. O que você acha? Você acha que esse povo está entendendo o que é a Santa Missa? Você imagina Nossa Senhora com uma carne de churrasco do lado do Calvário? Você imagina São João com chimarrão? Pelo amor de Deus, isso é satanismo, isso é loucura, isso é apostasia. Isso daí é um inferno que vai entrando dentro da igreja. E o pior, não para. Não para. A coisa continua. A coisa continua. Eu vi uma missa que foi celebrada do Papa Francisco. As pessoas catavam a Eucaristia, ficavam jogando uma na mão da outra e passando a Eucaristia, tocando uma na mão da outra. Até com a missa do Papa Francisco é difícil segurar os abusos litúrgicos, as bagunças, as desordens. Eu fiquei sabendo que foi feito um grande evento, com milhões de pessoas que foram participar. Aí nem todo mundo comungou, acabou a Eucaristia, colocaram tantas hóstias, em sacos de papelão, tipo aquele papel mais grosso. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Acolhendo a doutrina protestante. Entendeu? Olha o que Nossa Senhora vai dizendo. E assim ela vai continuar. Será suprimida a celebração da Santa Missa. É nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste 590 dias. Então quer dizer, Nossa Senhora está dizendo que o sacrilégio ele vai vir por onde?
acolher na doutrina protestante. Agora, você que é católico, fala para mim sinceramente, você não ficou estarrecido quando você viu comemorando na igreja os 500 anos da Reforma Protestante? Desde quando que Martinho Lutero é uma referência para nós? Desde quando que aquele homem é um testemunho de santidade? Aí a gente vê, não, parece que Nossa Senhora está sendo bem firme na colocação dela, porque ela fala que vai acolher a doutrina protestante. Se comemora 500 anos da Reforma Protestante, é muito esquisito, porque Martinho Lutero era um sacerdote, abandonou o seu sacerdócio, né? Ele consagrava, ele perdoava pecado, ele abandonou por pecados de carnalidade. E que referência que é um homem desse? Nós temos que olhar para Jesus na Eucaristia. Você não pode brincar não, sabe por quê? Porque Satanás, ele tem ódio de uma alma eucarística. Me escuta aqui, meu irmão católico, pelo amor de Deus. Quando Santa Gema Galgani ia para a Santa Missa, o demônio se materializava em forma de cachorro e jogava a Santa Gema no chão para ela ficar suja e envergonhada de ir para a Santa Missa, porque Satanás odeia, porque é o próprio Jesus que está ali. Quantos espancamentos que não sofria nosso querido Padre Pio. O nosso querido Padre Pio apanhava do diabo antes de ele celebrar a Santa Missa. Por quê? Porque Satanás sabe o que acontece quando um sacerdote santo celebra. O Santo Afonso vai dizer tal padre, tal igreja. E aí eu preciso, juntamente com vocês, meus irmãos, nós precisamos criar essa família. Me ajudem, por favor. A gente precisa um dia do nosso mês. Você que está aqui me assistindo, o pessoal do grupo da família da Imaculada, a gente precisa de um dia de jejum firme, de oração, somente pelos nossos sacerdotes. Os padres precisam das nossas orações. Olha o que dá para a igreja o resultado de um São João Maria Vianney, meu irmão. Um Padre Pio, um São Pedro Julião Imard. Olha o barulho que o Padre Paulo Ricardo faz no Brasil e no mundo. Eu disse numa live, o pessoal da Polônia veio conversar para traduzir os vídeos do Padre Paulo Ricardo para levar para lá. Tal é o conteúdo. Olha o que um padre sacerdote santo faz, o benefício, a graça. Nós precisamos compreender que o coração de Jesus se alegra quando nós nos sacrificamos pelos nossos sacerdotes, quando nós oramos por ele, para que Nossa Senhora os conceda graça, os preserve, para quando o sacerdote subir no altar, ele pareça um serafim eucarístico celebrando. Ele eleva o Santíssimo Sacramento, olhe com amor, distribua a comunhão com zelo, confesse, as pessoas olhem para o sacerdote virtuoso e ele atraia almas para o altar, almas para o altar, almas para comungar Jesus, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos criar esse movimento de oração pelos padres, fazer sacrifício, alguma penitência, rezar o rosário. Por quê? Porque nós dependemos do sacerdote para comungar. Oh, meu Deus do céu, eu amo você, meu amigo protestante. Eu já fiz uma declaração no meu Facebook, mas eu tenho que falar. Você pega todos os pastores protestantes do mundo, do mundo inteiro, e coloca diante de um altar. Eles vão rezar, vão plantar bananeira, vai rezar em língua, vai rodopiar, vai fazer tudo. O pão vai continuar sendo pão. Mas se você pegar um sacerdote idoso, do mais velhinho, que quase não consegue andar, e colocar ele diante do altar, e vir aquelas palavras do Padre, meu Jesus amado, e quando ele pronunciar, oh, que bênção, que graça da nossa igreja, o Espírito Santo, meu Deus, vai transformar aquele mísero pedaço de pão no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que graça, que privilégio ser um sacerdote. Que bênção, meu Deus do céu, irmão, eu fico emocionado. Um padre colocar as mãos e transformar no corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem noção desse mistério? Você tem noção dessa graça? E por isso que os nossos padres são atacados por Satanás. Satanás quer acabar com a vida dos sacerdotes, quer jogá-los no lodo, quer jogá-los na lama, quer jogá-los na heresia, para prejudicar a igreja, para escandalizar a igreja. E muitas vezes, irmãos, nós temos boca para denunciar os padres, mas nós não temos joelhos para rezar por eles. Eu confesso aqui quantas vezes, irmãos, que eu fui o cara que denigria a imagem de sacerdote, que sempre falava mal de sacerdote. Entendeu? Eu ficava postando em rede social. Eu sei que tem testemunhos de sacerdote que não é conivente com a fé. Eu sei. Mas quantas vezes que nós falamos mal e deixamos de rezar por eles?
A nossa proposta aqui, irmãos, é rezarmos. A gente vai começar o terço dos homens em São Paulo, toda a oração do terço dos homens, na igreja Nossa Senhora do Carmo, do lado do Poupa Tempo, a gente vai colocar os padres. Padre, você que está me vendo, pelo amor de Deus, padre, seja santo. Eu te amo em nome de Jesus, Padre, eu te amo. Eu rezo pelo Senhor, eu rezo pelo seu sacerdócio, mas não deixe o demônio acabar com a sua vida. Padre, vigia muito pela sua moral, pela sua santidade. Padre, reze, reze, Padre. Não deixe o inimigo tirar você da liturgia das horas. Não deixa, Padre, as ocupações excessivas tirar o Senhor da sua vida interior. O Senhor é um que privilégio, meu Deus do céu. As suas mãos, Padre. Que graça que é ser um sacerdote, meu Deus do céu. E Satanás te odeia. Você sabe disso, Padre. Satanás te odeia. Ele quer acabar com o Senhor. Ele quer levar você a um escândalo. Para o Senhor não ter força para levar a sua comunidade para o céu. Porque Dom Bosco dizia que nenhum padre vai para o céu sozinho e não vai para o inferno sozinho. Ele carrega uma multidão. E eu me comprometo, ó Padre, agora, nesse momento, tem 500 pessoas assistindo essa live. Eu peço, meus irmãos, vocês que estão me vendo do outro lado, por favor, fome um exército de adoradores. Reze pelo seu sacerdote, reze pelo seu pároco. Mas nós precisamos rezar pelos nossos bispos, pelos nossos cardeais. A luta que eles enfrentam é grande demais. Entendeu? Para que o Senhor seja um exemplo luminoso. Porque, irmãos, sinto muito, os protestantes não têm isso. Nós temos. É uma graça, é um privilégio, meu Deus do céu, Nossa Senhora. Abençoe os seus padres, mãe. Abençoe os seus padres, São José, Sagrado Coração de Jesus. Nós te consagramos todos os sacerdotes do mundo agora, Sagrado Coração. Nós pedimos, Sagrado Coração de Jesus, que é onde tem um padre agora que está triste, desanimado, atribulado. Nossa Senhora, ajuda ele, mãe. Sagrado Coração de Jesus, recolha do seu coração os padres católicos, meu Deus do céu. São Miguel, Padre Pio, os ajude. São José, nós pedimos agora nesse momento, intercedam pelos padres, ajudam eles. Nós pedimos agora por intercessão de Nossa Senhora, a proteção dos santos anjos, que vão invadindo as paróquias, as casas paroquiais, as comunidades, as congregações religiosas, e abençoando esses padres, meu Deus do céu, as mãos deles. Que ungido, Senhor, que dignidade, que graça. Que graça que é o sacerdote diante do seu coração, Jesus. Abençoa o Senhor. Por sua misericórdia, Jesus. Por sua grande misericórdia, Senhor Jesus. E agora, eu pergunto, queridos, você acha que nosso Senhor não quer que nós levantemos um exército de intercessores pelos nossos sacerdotes, de rosários, de penitência? Entendeu? Você acha que não quer? Depois de um momento, Deus está dando uma graça aqui para nós. Entendeu? É uma graça, é um momento de graça. Eu tenho certeza disso. É um momento de graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, irmãos, que nós precisamos disso. Muitos católicos estão abandonando a Eucaristia. Nós precisamos rezar para que eles retornem. Olha aqui, que coisa linda que vai dizer São Francisco de Assis. A oração é a fonte da graça. A pregação é o canal que distribui as graças que tivermos recebidas do céu. Os ministros da palavra de Deus são os escolhidos pelo grande rei para levar aos povos o que eles próprios aprenderam e receberam da sua boca, sobretudo junto do sacrário, né? A gente vai fazer um curso dos pregadores, eu vou indicar, gente, esse livro aqui é o Alma de Todo Apostolado. Gente, se você puder dar um livro desse pro seu padre, lê isso daqui, que isso daqui é uma bênção, uma graça. O que ele faz uma pessoa vir para a vida interior, abandonar o ativismo, ficar firme naquilo que ele tem que viver? Olha, meu Deus do céu, isso daqui é uma bênção, é uma graça. É uma coisa que faz a gente, assim, sabe, olhar e entender o grande mistério, né, que é o Santíssimo Sacramento. Meus irmãos e minhas irmãs, que graça, né, poder estar aqui com vocês e viver esse momento juntos. Mas agora eu tinha algumas coisas para falar e eu prefiro
não mais falar, já é quase 10 horas mesmo. Eu quero dizer para vocês aqui agora que eu quero fazer uma promoção, escuta bem aqui, incrível, para contribuir para que Jesus seja mais amado. Talvez esse daqui é um dos livros mais importantes da história da igreja, né, sobre a Santa Missa, chama Excelências da Santa Missa, escrito por São Leonardo de Porto Maurício, né? O Papa, vendo esse santo celebrar, ele parecia um serafim eucarístico, né? É uma coisa profunda, e pediu para ele escrever um livro sobre a missa. Eu vou estar oferecendo para você um desconto que eu ofereço para os meus revendedores, né? A gente tem uma pequena editora, as pessoas que revendem ligam para nós, né, para fazer contato, saber como que é a negociação, a gente oferece 40% de desconto, tá? Então a gente vai estar oferecendo Editora Imaculada, a gente vai deixar 24 horas essa promoção, e se você puder, adquira isso daqui, dê um de presente para o seu padre. Mas se você que está me vendo, você é catequista, e você quer levar isso para os seus catequizandos, que eles conheçam mais, depois vocês mandam um e-mail para a editora, editorimaculada@gmail.com.br, eu não sei se tem .br, e aí a gente pode estar conversando para fazer um preço mais em conta, né? Você que está aí me assistindo, forma um grupo de estudo sobre esse livro, né? A gente está oferecendo esse desconto porque a gente acredita que se isso daqui chegar na mão das pessoas, o fervor vai aumentar, a compreensão vai aumentar. Você que é pregador, né? Se você que é sacerdote, quer dar uma catequese para sua comunidade, usar desse material, me manda um e-mail, padre. Se o senhor é bispo e quer adotar na sua diocese, me manda um e-mail que a gente dá um jeito para fazer alguma coisa para Jesus na Eucaristia ser mais amado, né? Essa semana agora, o padre Luiz Augusto, lá de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, ele encomendou 120 livros desse, Confessai-vos Bem. Eu deixei um livro desse daqui com o padre, ele começou a ler e falou assim, nossa, meu Deus do céu, mas que livro maravilhoso. Ele encomendou 120 porque não tem como ter uma alma eucarística, comungar bem, se não confessar bem. E um dos livros mais pedidos pelas pessoas, né, que estavam em falta é o Alma Eucarística também, queridos. Ele tem lá no nosso site, como eu disse para vocês aqui, mais de 400 páginas, são 460 páginas somente sobre Nosso Senhor na Eucaristia, que tem coisas assim, meu Deus do céu, que, bom, falta-me palavras para dizer dos benefícios dessa obra, mas a gente está com o nosso site. Eu peço para vocês, irmãos, que vocês possam, a gente vai tentar colocar alguma arte, alguma coisa no Instagram, né, @AndersonPregador, nos nossos grupos, no Facebook, desses 40%, né, se vocês puderem propagar isso para nós, né, para que Jesus seja mais amado na Eucaristia, tá certo? Eu estou muito feliz, depois das lives, vocês que são os meus amigos, que estão junto com a gente falando, a gente percebe que a gente tem essa confiança do seu coração, essa credibilidade. Quantas pessoas não têm adquirido os nossos produtos, a gente agradece muito mesmo, isso tem ajudado a nossa família. A gente quer fornecer esse desconto desse livro, das Excelências da Santa Missa, para que haja no nosso coração, de fato, um fervor mais intenso para com essa realidade da Eucaristia, que é o maior presente de Deus para nós. Eu espero muito que essa live tenha feito um bem para a sua vida. A live do Cardeal Sarach, que já está com quase 30 mil, né, acessos. Então a gente pede para você, por favor, nos ajude compartilhando. É muito importante essa sua ajuda como comunidade, porque as pessoas acabam tendo acesso ao conteúdo em virtude da sua disponibilidade de contribuir, né, para levar para frente a pregação da palavra de Deus com um tema tão importante que é da Eucaristia. Se você que está me vendo ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque todas as terças-feiras, às 21 horas, a gente tem estado. Então vamos tentar manter uma frequência para estarmos juntos, uma perseverança, porque na semana que vem eu vou falar um assunto seríssimo sobre família. Eu vou convidar uma pessoa que é especialista sobre família. Você precisa estar na semana que vem, porque vai ser assim uma live sensacional, tá? Então, por favor, clica aí, né, compartilhe, curta, porque assim, gente, é uma graça para nós ter você junto conosco e acima de tudo também nos ajudando com a divulgação. Queridos,